12. Atributo da dependabilidade, safety, engenharia de segurança. O objetivo deste capítulo é explicar as técnicas utilizadas para garantir a segurança, safety, durante o desenvolvimento de sistemas críticos. Ao ler esse capítulo, você compreenderá o que significa um sistema ser crítico em segurança e por que a segurança deve ser considerada separadamente da confiabilidade na engenharia de sistemas críticos. Compreenderá como uma análise dos perigos pode ser utilizada para derivar requisitos de segurança. Conhecerá os processos e as ferramentas utilizados na garantia de segurança do software. Compreenderá o conceito de caso de segurança utilizado para justificar a segurança de um sistema para os reguladores e como os argumentos formais podem ser utilizados nos casos de segurança. Conteúdo: sistemas críticos de segurança, requisitos de segurança, processo de engenharia de segurança, casos de segurança. Na seção 11.2, descrevi resumidamente um acidente aéreo no aeroporto de Varsóvia, em que um Airbus colidiu durante o pouso. 2 pessoas morreram e 54 ficaram feridas. O inquérito subsequente mostrou que uma causa significativa do acidente foi uma falha do software de controle que reduziu a eficiência do sistema de frenagem da aeronave. Este é um dos exemplos, felizmente raros, em que o comportamento de um sistema de software levou a mortos e feridos. Ele ilustra que o software hoje é um componente fundamental em muitos sistemas críticos para preservar e manter a vida. Estes são sistemas de software críticos em segurança e uma série de métodos e técnicas foi desenvolvida para a engenharia de software crítico em segurança. Conforme discutido no capítulo 10, a segurança safety é uma das principais propriedades da dependabilidade. Um sistema pode ser considerado seguro se operar sem falhas catastróficas. Um sistema pode ser considerado seguro se operar sem falhas catastróficas. Uma falha que cause ou possa causar morte ou lesão às pessoas. Sistemas cujas falhas possam levar a danos ambientais são críticos. Então vamos reler aqui. Um sistema pode ser considerado seguro se operar sem falhas catastróficas, uma falha que cause ou possa causar morte ou lesão às pessoas. Sistemas cujas falhas possam levar a danos ambientais também são críticos em segurança, já que danos ambientais, como vazamento de substâncias químicas, podem levar a subsequentes lesões ou mortes humanas. O software nos sistemas críticos de segurança tem um duplo papel na obtenção da segurança. Primeiro, o sistema pode ser controlado por software para que as decisões tomadas por este e as ações seguintes sejam críticas em segurança. Portanto, o comportamento do software está diretamente relacionado com a segurança global do sistema. Segundo, o software é amplamente utilizado para conferir e monitorar outros componentes críticos em segurança de um sistema. Por exemplo, todos os componentes do motor de uma aeronave são monitorados pelo software, que procura por indicações de falhas de componentes. Esse software é crítico em segurança porque, se falhar, outros componentes podem falhar e causar um acidente. A segurança no sistema de software é alcançada se for desenvolvida
uma compreensão das situações que poderiam levar a falhas relacionadas à segurança. O software é projetado para que essas falhas não ocorram. Talvez seja possível acreditar, então, que se um sistema crítico em segurança é confiável e se comporta conforme especificado, ele é seguro. Infelizmente, não é tão simples assim. A confiabilidade do sistema é necessária para alcançar a segurança, mas não é suficiente. Sistemas confiáveis podem ser seguros e vice-versa. O acidente no aeroporto de Varsóvia foi um exemplo desse tipo de situação que discutiremos mais detalhadamente na seção 12.2. Os sistemas de software que são confiáveis podem não ser seguros por 4 razões. Primeiro, os sistemas de software que não são confiáveis podem não ser seguros por 4 razões. Primeiro, a especificação pode ser incompleta por não descrever o comportamento exigido do sistema em algumas situações críticas. Uma alta porcentagem de mau funcionamento do sistema resulta de erros de especificação em vez de erros de projeto. Em um estado sobre erros em sistemas embarcados, Lutz concluiu que as dificuldades com os requisitos são a causa principal dos erros de software relacionados à segurança que persistem até a integração e teste do sistema. Um trabalho mais recente de Veras et al. Nos sistemas especiais confirma que os erros de requisitos ainda são um problema importante nos sistemas embarcados. 3. O mau funcionamento do hardware pode fazer com que sensores e atuadores se comportem de modo imprevisível. Quando os componentes estão próximos da falha física, eles podem se comportar erraticamente e gerar sinais fora dos intervalos que podem ser tratados pelo software. Então, o software pode falhar ou interpretar equivocadamente esses sinais. Os operadores do sistema podem gerar entradas que não são individualmente incorretas, mas que, em algumas situações, podem levar a mau funcionamento do sistema. Um exemplo curioso disso ocorreu quando o trem de pouso de uma aeronave foi danificado enquanto ela estava no solo. Aparentemente, um técnico pressionou o botão que instruía o software de apoio a recolher o trem de pouso. O software executou com perfeição as instruções mecânicas. Entretanto, o sistema deveria ter desabilitado o comando, a não ser que o avião estivesse no ar. Portanto, a segurança tem de ser considerada tanto quanto a confiabilidade durante o desenvolvimento dos sistemas críticos em segurança. As técnicas de engenharia de confiabilidade que introduzi no capítulo 11, obviamente, são aplicáveis à engenharia de sistemas críticos em segurança. Portanto, não discutirei aqui as arquiteturas de sistema e a programação com dependabilidade, mas me concentrarei nas técnicas para aprimorar e garantir a segurança do sistema. Seção 12.1 Sistemas críticos em segurança. Os sistemas críticos em segurança são aqueles em que é essencial que a operação seja sempre segura, isto é, o sistema nunca deve provocar danos às pessoas ou ao meio ambiente, independentemente de ele estar ou não em conformidade com sua especificação. Exemplos de sistemas críticos em segurança incluem os de controle e monitoramento em aeronaves, os de controle de processos na indústria química e farmacêutica e os de controle de automóveis. O software crítico em segurança é dividido em 2 classes. Software crítico em segurança primário, software crítico em segurança secundária. Software crítico em segurança primária é o software embarcado como controlador de um sistema.
O mau funcionamento desse tipo de software pode provocar mau funcionamento do hardware, resultando em lesões ao ser humano ou prejuízo ambiental. O software da bomba de insulina que introduzi no capítulo 1 é um exemplo do sistema crítico em segurança primária. A falha do sistema pode levar à lesão do usuário. O sistema da bomba de insulina é simples, mas o controle por software também é utilizado em sistemas críticos em segurança muito complexos. O controle por software e não por hardware é essencial em razão da necessidade de gerenciar grandes quantidades de sensores e atuadores que têm leis de controle complexas. Por exemplo, aeronaves militares avançadas e aerodinamicamente instáveis requerem um ajuste contínuo controlado por software de suas superfícies de voo para garantir que não caia. Software crítico em segurança secundária. Esse software pode causar lesão indiretamente. Um exemplo é um sistema de projeto de engenharia assistido por computador, cujo mau funcionamento poderia resultar em um defeito no projeto de um objeto. Esse defeito pode levar a lesões às pessoas se o sistema projetado funcionar indevidamente. Outro exemplo de sistema crítico em segurança secundária é o MonteCare. Para gerenciamento de pacientes que precisam de cuidados de saúde mental, já que uma falha desse sistema poderia fazer com que um paciente instável recebesse tratamento incorreto e esse paciente poderia machucar a si próprio ou outras pessoas. Alguns sistemas de controle, como os que controlam a infraestrutura nacional crítica, fornecimento de eletricidade, telecomunicações, tratamento de esgoto e etc., são sistemas críticos em segurança secundários. A falha desse sistema provavelmente não tem consequências imediatas aos seres humanos, mas uma interrupção prolongada dos sistemas controlados poderia levar a ferimentos e morte. A falha de um sistema de tratamento de esgotos, por exemplo, poderia levar a um nível mais alto de doenças infecciosas à medida que o esgoto, sem tratamento, é liberado no ambiente. Expliquei no capítulo 11 como alcançar a disponibilidade e a confiabilidade de software. De sistemas por meio de prevenção de defeitos, de detecção e de remoção de defeitos e da tolerância a defeitos. O desenvolvimento de sistemas críticos em segurança usa essa abordagem e as reforça com técnicas dirigidas por perigos que consideram acidentes de sistemas possíveis. O desenvolvimento de sistemas críticos em segurança causa essas abordagens e a reforçam com técnica dirigida por perigos que consideram acidentes de sistemas possíveis. As técnicas são prevenção de perigos, detecção e remoção de perigos, limitação dos danos. Prevenção de perigo. O sistema é projetado para que perigos sejam evitados. Por exemplo, um sistema de cortadora de papel que exige que o operador use as duas mãos para pressionar simultaneamente botões diferentes evita o perigo de as mãos do operador ficarem no caminho da lâmina. Detecção e remoção de perigos. O sistema é projetado para que os perigos sejam detectados e removidos antes de ocasionarem um acidente. Por exemplo, um sistema de indústria química pode detectar pressão excessiva e abrir uma válvula de alívio de pressão para reduzi-la antes que uma explosão ocorra. Limitação dos danos. O sistema pode incluir características de proteção que minimizam os danos que resultam de um acidente. Por exemplo, um motor de avião normalmente inclui extintores de incêndio automáticos. Se houver fogo no motor, frequentemente ele pode ser controlado antes de se tornar uma ameaça para a aeronave.
Um perigo é um estado do sistema que poderia levar a um acidente. Usando o exemplo anterior do sistema de cortador de papel, surge um perigo quando a mão do operador está em uma posição em que a lâmina de corte poderia atingi-lo. Perigos não são acidentes. Frequentemente nos vemos em situações perigosas e saímos delas sem quaisquer problemas. No entanto, os acidentes sempre são percebidos por perigos, então a redução dos perigos reduz a quantidade de acidentes. Um perigo é um exemplo de vocabulário especializado que utilizamos na engenharia de sistemas críticos em segurança. Explico outras terminologias empregadas nos sistemas críticos em segurança, figura 12.1. Terminologia de segurança, figura 12.1, terminologia de segurança. Acidente. Definição: um evento ou uma sequência de eventos não planejados que resultem em lesão ou morte de seres humanos, danos à propriedade ou ao ambiente. Uma overdose de insulina é um exemplo de acidente. Dano: uma medida da perda resultante de um acidente. O dano pode variar de morte de muitas pessoas em consequência de um acidente até uma lesão menor ou dano à propriedade. O dano resultante de uma overdose de insulina poderia levar a lesão grave ou morte do usuário da bomba de insulina. Perigo: uma condição com potencial para causar ou contribuir para um acidente. Uma falha do sensor que mede a glicose no sangue é um exemplo de perigo. Probabilidade de perigo: a probabilidade de ocorrência de eventos que criam um perigo. Os valores de probabilidade tendem a ser arbitrários, mas variam de provável. Uma chance de 1 para 100 de ocorrer um perigo, por exemplo, até implausível. Não são imaginadas situações prováveis em que determinado perigo pudesse ocorrer. A probabilidade de uma falha de sensor na bomba de insulina que superestime o nível de açúcar no sangue do usuário é baixa. Gravidade de perigo: uma avaliação do pior dano possível que poderia resultar em um determinado perigo. A gravidade do perigo pode variar de catastrófica, em que muitas pessoas morrem, até pequena, em que os resultados são danos menores. Quando há possibilidade de morte de pelo menos um indivíduo, uma avaliação razoável da gravidade de perigo é muito alta. Risco: uma medida da probabilidade de um sistema causar um acidente. O risco é avaliado considerando a probabilidade de perigo e gravidade do perigo e a probabilidade que o perigo cause um acidente. O risco de uma overdose de insulina é de médio a baixo. Hoje somos realmente bons em criar sistemas que conseguem lidar com uma coisa que vai mal. Podemos projetar mecanismos no sistema que consegue detectar e se recuperar de problemas únicos. No entanto, quando várias coisas saem errado ao mesmo tempo, os acidentes são mais prováveis. À medida que os sistemas se tornam mais e mais complexos, não entendemos as relações entre suas diferentes partes. Consequentemente, não conseguimos prever as consequências de uma combinação de eventos ou falhas imprevistos do sistema. Em uma análise de acidentes aéreos, Pirot, 1984, sugeriu que quase todos os acidentes ocorreram por uma combinação de falhas em diferentes partes do sistema. Combinações não previstas de falhas de subsistemas levaram a interações que resultaram em falha global do sistema. Por exemplo, a falha de um sistema de condicionamento de ar pode levar a superaquecimento. Depois que o hardware fica quente, seu comportamento se torna imprevisível. Então, o superaquecimento pode levar o hardware do sistema a gerar sinais incorretos. Esses sinais errados podem fazer com que o software reaja incorretamente. Pirot afirmou que nos sistemas complexos é impossível prever todas as possíveis combinações de falhas.
Portanto, ele cunhou a frase acidentes normais, com a implicação de que os acidentes têm de ser considerados inevitáveis quando criamos sistemas críticos em seguranças complexos. Para reduzir a complexidade, poderíamos usar controladores de hardware simples em vez de controle de software. Entretanto, os sistemas controlados por software podem monitorar uma gama maior de condições do que os sistemas eletrônicos mais simples. Eles podem ser adaptados com relativa facilidade. Eles usam hardware de computador que tem uma confiabilidade inerente elevada e que é fisicamente pequeno e leve. Os sistemas controlados por software podem proporcionar travas de segurança sofisticadas. Eles podem apoiar estratégias de controle que reduzem a quantidade de tempo que as pessoas precisam passar em ambientes perigosos. Embora o controle de software possa introduzir mais maneiras de algo no sistema dar errado, ele também permite monitoramento e proteção melhores. Portanto, o controle por software pode contribuir para melhorias na segurança do sistema. É importante manter um senso de proteção quanto aos sistemas críticos em segurança. Os sistemas de software críticos operam sem problemas na maior parte do tempo. Relativamente poucas pessoas no mundo inteiro morreram ou se feriram em virtude de software defeituoso. Pirou está certo em dizer que os acidentes sempre são uma possibilidade. É impossível fazer um sistema 100% seguro e a sociedade ter que decidir se as consequências de um acidente ocasional valem ou não os benefícios advindos do uso das tecnologias avançadas. Especificações de requisitos baseadas em riscos. A especificação baseada em risco é uma abordagem que tem sido amplamente utilizada pelos desenvolvedores de sistemas críticos em segurança, safety, e em segurança da informação, security. Eles se concentram nos eventos que poderiam causar a maioria dos danos ou que podem ocorrer frequentemente, ou que tendem a ocorrer frequentemente. Os eventos que têm apenas consequências menores ou que são extremamente raros podem ser ignorados. O processo de especificação baseado em risco envolve compreender os riscos enfrentados pelo sistema, descobrir as suas causas principais e gerar requisitos para gerenciar esses riscos. Seção 12.2 Requisitos de segurança. Na introdução deste capítulo, descrevi um acidente aéreo no aeroporto de Varsóvia, na qual o sistema de frenagem de um Airbus falhou. O inquérito desse acidente mostrou que o software do sistema de frenagem havia operado de acordo com a sua especificação. Não havia erros no programa. No entanto, a especificação do software estava incompleta e não tinha levado em conta a situação rara que surgisse nesse caso. O software funcionou, mas o sistema falhou. Esse episódio ilustra que a segurança do sistema não depende apenas da boa engenharia. Ela requer atenção ao detalhe quando os requisitos do sistema são derivados e a inclusão de requisitos de software especiais voltados para garantir a segurança de um sistema. Os requisitos de segurança são funcionais, definindo recursos de verificação e recuperação que devem ser incluídos no sistema de características, que fornece proteção contra falhas e ataques externos ao sistema. O ponto de partida para gerar requisitos funcionais de segurança normalmente é o conhecimento do domínio, padrões de segurança e normas. Tudo isso leva a requisitos de alto nível que talvez sejam bem descritos como requisitos do tipo não deve. Ao contrário dos requisitos funcionais normais que definem o que o sistema deve fazer, os requisitos do tipo não deve definem o comportamento inaceitável do sistema. Exemplos de requisitos do tipo não deve são: o sistema não deve permitir acionamento de impulso reverso quando a aeronave estiver em voo. Então, o sistema não deve permitir o acionamento do modo de impulso reverso quando a aeronave estiver em voo. O sistema não deve permitir a ativação simultânea de mais de 3 sinais de alarme. O sistema de navegação não deve permitir que os usuários definam o destino necessário quando o carro estiver em movimento.
Esses requisitos do tipo não podem ser implementados diretamente, mas têm de ser decompostos em requisitos funcionais do software mais específicos. Alternativamente, eles podem ser implementados por meio de decisões de projeto, como uma decisão de usar determinados tipos de equipamentos no sistema. Os requisitos de segurança são basicamente proteção e não estão relacionados com a operação normal do sistema. Os requisitos de segurança são basicamente de proteção e não estão relacionados com a operação normal do sistema. Eles podem especificar que o sistema deve ser desligado para que a segurança seja mantida. Ao derivar os requisitos de segurança, é preciso, portanto, encontrar um equilíbrio aceitável entre segurança e funcionalidade e evitar a superproteção. Não há vantagem em criar um sistema muito seguro se ele não operar com bom custo-benefício. A especificação dos requisitos baseada em risco é uma abordagem geral utilizada na engenharia de sistemas críticos em que os riscos enfrentados pelos sistemas são identificados e os requisitos para evitar ou mitigar esses riscos também são. Ela pode ser utilizada para todos os tipos de requisitos de dependabilidade. Para sistemas críticos em segurança, ela se traduz em um processo orientado para os perigos identificados. Conforme discuti na sessão anterior, um perigo é alguma coisa que poderia resultar, mas não necessariamente em morte ou lesão de uma pessoa. Existem 4 atividades em um processo de especificação de segurança dirigida em perigos. Primeiro, identificação do perigo. Segundo, avaliação do perigo. Terceiro, análise do perigo. Quarto, redução do risco. Então, existem 4 atividades em processo de especificação de segurança dirigida por perigos. Primeiro, identificação do perigo. Processos que identificam os perigos que podem ameaçar o sistema. Esses perigos podem ser armazenados em registro de perigos, um documento formal que registra as análises de segurança e as avaliações e que pode ser enviado para um regulador como parte de um caso de segurança. Avaliação do perigo. Processo que decide quais perigos são os piores e ou mais prováveis de ocorrer. Eles devem ser priorizados quando requisitos de segurança são derivados. 3. Análise do perigo. Processo de análise da causa raiz que identifica os eventos que podem levar à ocorrência de um perigo. 4. Redução do risco. Processo que se baseia no resultado da análise do perigo e leva à identificação e requisitos de segurança. Esses requisitos podem estar relacionados à garantia de que um perigo não surja ou não leve a um acidente, ou que, se um acidente ocorrer, o dano associado seja minimizado. A figura 12.2 ilustra esse processo de especificação de requisitos dirigidos por perigo. Especificação de requisitos dirigidos por perigo. Identificação do perigo. Registro do perigo. Avaliação do perigo. Probabilidade e aceitabilidade do perigo. Análise do perigo. Análise da causa raiz. Redução do risco. Requisitos de segurança. Seção 12.2.1. Identificação do perigo. Nos sistemas críticos em segurança, a identificação de um perigo começa pela determinação das diferentes classes de perigos. Pode ser físico, elétrico, biológico, de radiação
e de falha de serviço, por exemplo. Cada uma dessas classes pode ser analisada para descobrir perigos específicos que poderiam ocorrer. As possíveis combinações de perigo potencialmente nocivos também devem ser identificadas. Engenheiros experientes que trabalham com especialistas de domínio e conselheiros de segurança profissionais identificam perigos a partir da experiência prévia e de uma análise do domínio de aplicação. As técnicas de trabalho em grupo, como brainstorming, podem ser utilizadas nas situações em que um grupo se reúne para trocar ideias. Para um sistema de bomba de insulina, as pessoas que podem estar envolvidas incluem médicos, físicos, médicos e engenheiros, além de projetistas de software. O sistema da bomba de insulina que introduzi no capítulo 1 é um sistema crítico em segurança, pois a falha pode provocar lesão ou até mesmo a morte do usuário do sistema. Os acidentes que podem ocorrer durante o uso dessa máquina incluem o usuário sofrer as consequências de longo prazo do controle deficiente do açúcar no sangue, problemas oculares, cardíacos e renais, disfunção cognitiva em consequência dos baixos níveis de açúcar no sangue ou ocorrência de algumas outras condições médicas como reação alérgica. Alguns perigos que podem surgir no sistema de bomba de insulina são computação de overdose de insulina, falha de serviço, computação de dosagem de insulina por computação de dosagem insuficiente de insulina, falha de serviço. Então vamos prestar atenção aqui. Alguns perigos que podem surgir no sistema da bomba de insulina. Então vamos ver aqui. O sistema. Computação de overdose de insulina, falha de serviço. Computação de dosagem insuficiente de insulina, falha de serviço. Falha no sistema de monitoramento hardware, falha de serviço. Falha de energia em razão do esgotamento da bateria, elétrico. Interferência elétrica com outro equipamento médico, como um marca-passo, elétrico. Mau contato no sensor ou atuador causado por montagem incorreta, falha físico. Partes da máquina quebrarem no corpo do paciente, problema físico. Infecção causada pela introdução de máquina, problema biológico. Reação alérgica aos materiais ou à insulina utilizada na máquina, problema biológico. Perigos relacionados ao software normalmente dizem respeito à falha no fornecimento de um serviço do sistema ou falha do sistema de monitoramento e proteção. Os sistemas de monitoramento e proteção podem ser incluídos em um dispositivo para detectar condições como o baixo nível de bateria, que poderia levar à falha do dispositivo. Pode ser utilizado em registro para armazenar os perigos identificados, assim como uma razão para terem sido incluídos. O registro de perigos é um documento legal importante que registra todas as decisões relacionadas à segurança a respeito de cada perigo. Ele pode ser utilizado para mostrar que os engenheiros de requisitos prestam o cuidado e a atenção devida na consideração de todos os perigos previsíveis e que esses perigos foram analisados. Em caso de acidente, o registro de perigos pode ser utilizado em inquérito subsequente ou nos processos judiciais para mostrar que os desenvolvedores do sistema não foram negligentes em sua análise de segurança do sistema. Seção 2.2.2 Avaliação do perigo. O processo de avaliação do perigo tem como foco a compreensão dos fatores que levam à ocorrência de um perigo
e as consequências de um acidente ou incidente associado a esse perigo. Essa análise é necessária para entender se um perigo é uma ameaça grave ao sistema ou ao ambiente. Ela também constitui uma base para decidir como gerenciar o risco associado ao perigo. Para cada perigo, o resultado do processo de análise e classificação é uma declaração de aceitabilidade expressa em termos de risco, que, por sua vez, leva em conta a probabilidade de um acidente e suas consequências. Existem 3 categorias de risco utilizadas na avaliação do perigo. Riscos intoleráveis nos sistemas críticos. Riscos de baixa em riscos baixos na medida do possível. Riscos aceitáveis. Riscos intoleráveis. Então, existem 3 categorias de risco utilizadas na avaliação do perigo. Primeiro, riscos intoleráveis nos sistemas críticos em segurança são aqueles que ameaçam a vida humana. Os sistemas devem ser projetados para que esse risco não surjam ou, se surgirem, para que as características do sistema garantam que eles sejam detectados antes de causarem um acidente. No caso da bomba de insulina, um risco intolerável é a liberação de uma overdose de insulina. Riscos baixos na medida do possível. ALARP ou ALARP, do inglês as low as reasonably practicable. São aqueles com consequências menos graves ou com consequências graves, mas com uma probabilidade de ocorrência muito baixa. O sistema deve ser projetado para que a probabilidade de um acidente em virtude do risco seja minimizada, estando sujeito a outras considerações como custo e a entrega. Um risco ALARP ou ALARP, as low as reasonably practicable. Um risco ALARP para as bombas de insulina poderia ser a falha do sistema de monitoramento do hardware. As consequências dessas falhas são, na pior das hipóteses, uma dose insuficiente de insulina no curto prazo, situação que não deve levar a um acidente grave. Riscos aceitáveis são aqueles em que os acidentes associados resultam normalmente em danos pequenos. Os projetistas desses sistemas devem tomar todas as medidas para reduzir os riscos aceitáveis, contanto que essas medidas não aumentem significativamente os custos, o prazo de entrega ou outros atributos não funcionais do sistema. Um risco aceitável, no caso da bomba de insulina, poderia ser o risco de uma reação alérgica no usuário. Essa reação geralmente causa apenas uma pequena irritação cutânea. O uso de materiais especiais mais caros no dispositivo para reduzir esse risco não se justificaria. A figura 3.2 mostra essas 3 categorias divididas em regiões de um triângulo. A figura do triângulo reflete os custos de garantir que os riscos não resultem em incidentes ou acidentes. Os custos mais elevados são gerados pelos riscos no topo do diagrama e os custos mais baixos pelos riscos no vértice do triângulo. Figura 12.3, triângulo de risco. Parte superior. Região inaceitável. O risco não pode ser tolerado. Região ALARP. As low as reasonably practicable. Risco tolerado apenas se a redução do risco for impraticável ou excessivamente cara. Região aceitável. Risco desprezível.
As fronteiras entre as regiões na figura 12.3 não são fixas, mas depende de quão aceitáveis são os riscos nas sociedades em que o sistema será implantado. Isso varia de país para país. Algumas sociedades têm mais aversão ao risco e são muito litigiosas do que outras. Entretanto, ao longo do tempo, todas as sociedades se tornaram mais aversas ao risco. Então, as fronteiras se moveram para baixo. Em eventos raros, os custos financeiros de aceitar os riscos e pagar por quaisquer acidentes resultantes podem ser menores do que os custos de prevenção de acidentes. No entanto, a opinião pública pode exigir que dinheiro seja gasto para reduzir a probabilidade de um acidente do sistema, independentemente do custo. Por exemplo, pode ser mais barato para uma empresa limpar a poluição nas raras ocasiões em que ela ocorrer do que instalar sistemas para prevenção da poluição. Interessante isso aqui. Por exemplo, pode ser mais barato para uma empresa limpar a poluição nas raras ocasiões que ela ocorrer do que instalar sistemas para prevenção de poluição. Entretanto, como o público e a mídia não vão tolerar esses acidentes, corrigir os danos em vez de prevenir o acidente não é mais uma coisa aceitável. Os eventos em outros sistemas também podem levar a uma reclassificação do risco. Por exemplo, os riscos que se acreditava serem improváveis e, portanto, situados na região EILAR, podem ser reclassificados como intoleráveis em razão de eventos externos, como ataques terroristas ou fenômenos naturais como tsunamis. A figura 12.4 mostra uma classificação do risco para os perigos relativos ao sistema de liberação de insulina identificado na seção anterior. Separei os perigos relacionados à computação incorreta da insulina em overdose e dose insuficiente. Uma overdose de insulina é potencialmente mais grave do que uma dose insuficiente no curto prazo. A overdose de insulina pode resultar em disfunção cognitiva e, por fim, em morte. As doses insuficientes de insulina levam a altos níveis de açúcar no sangue. No curto prazo, esses altos níveis causam cansaço, mas não são muito graves. No longo prazo, porém, podem levar a graves problemas cardíacos, renais e oculares. Figura 12.4. Classificação dos riscos para a bomba de insulina. Perigo identificado. Computação de overdose de insulina. Probabilidade de perigo, médio. Gravidade do acidente, alto. Risco estimado, alto. Aceitabilidade, intolerável. Computação de dose insuficiente de insulina. Probabilidade do perigo, média. Gravidade do acidente, baixa. Risco estimado, baixo. Aceitabilidade, aceitável. Falha do sistema de monitoramento de hardware. Probabilidade do perigo, média. Gravidade do acidente, média. Risco estimado, baixo. Aceitabilidade, EILARP. Falha de energia. Probabilidade do perigo, alta. Gravidade do acidente, baixa. Risco estimado, baixo. Aceitabilidade, aceitável. Máquina acoplada incorretamente. Probabilidade do perigo, alto. Gravidade do acidente, alta. Risco estimado, alto. Aceitabilidade, intolerável. Quebra de máquina no paciente. Probabilidade do perigo, baixa. Gravidade do acidente, alta. Risco estimado, médio. Aceitabilidade, EILARP. Infecção causada pela máquina. Probabilidade do perigo, baixa. Gravidade do acidente, médio. Risco estimado, médio. Aceitabilidade, EILARP. Interferência elétrica. Probabilidade do perigo, baixa. Gravidade do acidente, alta. Risco estimado, médio.
aceitabilidade, EILA. Reação alérgica, probabilidade do perigo, baixa. Gravidade do acidente, baixo. Risco estimado, baixo. Aceitabilidade, aceitável. Os perigos 4 a 9 na figura 12.4 não estão relacionados com o software, mas o software tem um papel de desempenhar na detecção desses perigos. O software de monitoramento do hardware deve observar o estado do sistema e avisar sobre problemas potenciais. O aviso frequentemente permitirá que o perigo seja detectado antes de causar um acidente. Exemplos de perigos que poderiam ser detectados são a falha de energia, detectada enquanto se monitora a bateria, e o encaixe incorreto da máquina no paciente, o que pode ser detectado no monitoramento dos sinais do sensor de açúcar no sangue. O software de monitoramento no sistema está com certeza relacionado à segurança. A não detecção de um perigo poderia resultar em um acidente. Se o sistema de monitoramento falhar, mas o hardware estiver funcionando corretamente, então a falha não é grave. Entretanto, se o sistema de monitoramento falhar e a falha no hardware não puder ser detectada, então isso poderia ter consequências mais sérias. A avaliação do perigo envolve estimar a probabilidade do perigo e a gravidade do risco. Isso é difícil, pois os perigos e os acidentes são incomuns. Consequentemente, os engenheiros envolvidos podem não ter experiências diretas com incidentes ou acidentes prévios. Ao estimar a probabilidade e a gravidade do acidente, faz sentido usar termos como provável, improvável, raro, alto, médio e baixo. É praticamente impossível quantificar esses termos porque não há dados estatísticos suficientes sobre a maioria dos tipos de acidentes. Seção 12.2.3 Análise do perigo. A análise do perigo é o processo de descoberta das causas principais dos perigos em um sistema crítico em segurança. Seu objetivo é descobrir quais eventos ou combinações de eventos poderiam causar uma falha do sistema que resulte em um perigo. Por isso, é possível usar uma abordagem top-down, de cima para baixo, ou bottom-up, de baixo para cima. As técnicas top-down dedutivas são mais fáceis de usar. Elas começam pelo perigo e chegam até a possível falha do sistema. As técnicas de bottom-up indutivas começam com uma proposição de falha do sistema e identificam quais perigos poderiam resultar dessa falha. Várias técnicas foram propostas como possíveis abordagens para a decomposição ou análise do perigo. Uma das técnicas mais utilizadas é a análise da árvore de defeitos, uma técnica top-down desenvolvida para análise dos perigos de hardware e software. Essa técnica é bem fácil de entender sem conhecimento especializado do domínio. Para fazer uma análise da árvore de defeitos, a ideia é partir dos perigos que foram identificados. Para cada perigo, deve-se retroagir para descobrir suas possíveis causas. O perigo é colocado na raiz da árvore e os estados dos sistemas podem levar a esse perigo são identificados. Para cada um desses estados devem ser identificados outros estados dos sistemas que podem levar a eles. Essa decomposição continua até a causa raiz do risco. Perigos que só surgem a partir de uma combinação de causas raiz geralmente são menos propensos a levar a um acidente do que os perigos com uma técnica como uma única causa principal. A figura 12.5 é uma árvore de defeitos para perigos relacionados ao software no sistema de liberação de insulina, o que poderiam levar à liberação de uma dose errada. Nesse caso, a dose insuficiente e a overdose de insulina foram unificadas em um único perigo, ou seja, a administração de uma dose incorreta de insulina. Isso reduz o número de árvores de defeitos necessárias. Naturalmente, ao especificar como o software deve reagir a esse perigo, é necessário distinguir entre uma dose insuficiente e uma overdose de insulina. Como mencionei antes, eles não são igualmente graves. No curto prazo, uma overdose é o perigo mais grave. Exemplo de árvore de defeito. A administração de dose incorreta de insulina ou medição incorreta no nível de açúcar no sangue, dose correta fornecida na hora errada, falha
do sistema de liberação, ou medição incorreta de nível de açúcar no sangue, ou falha do sensor, ou erro de computação do nível de açúcar, ou erro de algoritmo, ou erro aritmético. Dose correta fornecida na hora errada. Falha do temporizador. Falha do sistema de liberação ou erro de computação da dose de insulina, ou erro de algoritmo, ou erro aritmético. Falha do sistema de liberação ou sinais da bomba incorretos. A figura 12.5 mostra que 3 condições poderiam levar à administração de uma dose errada de insulina. Primeiro, o nível de açúcar no sangue pode ser medido incorretamente, e então o requisito de insulina será calculado com uma entrada incorreta. 2. O sistema de liberação pode não responder corretamente aos comandos que especificam a quantidade de insulina a ser injetada. Por outro lado, 3. A dose pode ser calculada corretamente, mas se for fornecida cedo ou tarde demais. 2. O ramo esquerdo da árvore de defeitos relacionado à medição incorreta do nível de açúcar no sangue identifica como isso poderia acontecer. Seja porque o sensor que fornece um valor para calcular o nível de açúcar falhou, ou porque o cálculo do nível de açúcar no sangue foi feito incorretamente. O nível de açúcar é calculado a partir de alguns parâmetros mensurados, como condutibilidade da pele. Uma computação incorreta pode resultar tanto em um algoritmo incorreto ou de um erro aritmético que resulta do uso de números de ponto flutuante. 3. O ramo central da árvore está relacionado ao problema de sincronismo e se conclui que eles podem resultar apenas de falhas do sistema temporizador. 4. O ramo direito da árvore relacionado à falha do sistema de liberação examina as possíveis causas dessa falha. Elas poderiam resultar de uma computação errada do requisito de insulina ou de uma falha do envio de sinais corretos para a bomba que fornece insulina. Mais uma vez, uma computação incorreta pode resultar de uma falha de algoritmo ou de erros aritméticos. As árvores de defeitos também são utilizadas para identificar possíveis problemas de hardware. As árvores de defeitos de hardware podem fornecer ideias de requisitos de software para detectar e talvez corrigir esses problemas. Por exemplo, as doses de insulina não são administradas frequentemente, não mais do que 5 ou 6 vezes por hora, e às vezes menos do que isso. Portanto, há disponibilidade de capacidade do processador para executar programas de diagnóstico e de auto-verificação. Os erros de hardware, como erros no sensor, na bomba ou no temporizador, podem ser descobertos e os alertas emitidos antes de produzirem um efeito grave no paciente. Redução do risco. Depois que os riscos potenciais e suas causas principais foram identificados, é possível derivar requisitos de segurança que gerenciam os riscos e garantem que os incidentes ou acidentes não ocorram. Há 3 estratégias possíveis. Primeiro, proteção contra perigos. Segundo, detecção e remoção de perigos. Terceiro, limitação de danos. Então, na redução de risco, tem 3 estratégias possíveis de requisitos de segurança para gerenciar riscos, que podem garantir que os incidentes ou os acidentes não ocorram. Vamos lá. Proteção contra perigos, em que um sistema é projetado para que o perigo não ocorra. Detecção e remoção de perigo, em que um sistema é projetado para que os perigos sejam detectados e neutralizados antes de resultarem em um acidente. Limitação de danos, em que o sistema é projetado para que as consequências de um acidente sejam minimizadas. Normalmente, os projetistas de sistema crítico usam uma combinação dessas abordagens. Em um sistema crítico em segurança, os perigos intoleráveis podem ser gerenciados
se a sua probabilidade for minimizada e um sistema de proteção, veio o capítulo 11, que proporciona um backup de segurança for adicionado. Um sistema de controle de indústria química, por exemplo, vai tentar detectar e evitar a pressão excessiva no reator. No entanto, também é possível que haja um sistema de proteção independente que monitore a pressão e abra a válvula de escape se for detectada uma pressão elevada. No sistema de bomba de insulina, um estado seguro é o estado desligado, no qual nenhuma insulina é injetada. Por um período curto, isso não é uma ameaça para a saúde do diabético. Para as falhas de software que poderiam levar a uma dose incorreta de insulina, as seguintes soluções poderiam ser desenvolvidas. Primeiro, erro aritmético. Segundo, erro algorítmico. Erro aritmético. Esse erro pode ocorrer quando o cálculo aritmético causa uma falha de representação. A especificação deve identificar todos os erros aritméticos possíveis e definir que um tratamento de exceção seja incluído para cada erro possível. A especificação deve determinar a atitude a ser tomada para cada um desses erros. A reação padrão mais segura é desligar o sistema de fornecimento e evitar um alarme de aviso. Erro algorítmico. Essa é uma situação mais difícil, já que não há exceção de programa clara que deve ser tratada. Esse tipo de erro poderia ser detectado ao comparar a dose de insulina necessária calculada com a dose previamente fornecida. Se for muito maior, isso pode significar que a quantidade foi calculada incorretamente. O sistema também pode monitorar a sequência de doses. Após a liberação de um número de doses acima da média, pode ser emitido um alerta, limitando a dosagem posterior. Alguns requisitos de segurança resultantes para o software de bomba de insulina são exibidos na figura 12.6. Os requisitos na figura 12.6 são de usuário. Naturalmente, eles seriam expressos em mais detalhes, em uma especificação dos requisitos do sistema mais aprofundado. Exemplo de requisito de segurança. Requisito de segurança 1. O sistema não deve fornecer nenhuma dose única de insulina maior do que a dose máxima especificada para o usuário do sistema. Requisito de segurança 2. O sistema não deve fornecer uma dose cumulativa diária de insulina maior do que a dose diária máxima especificada para um usuário. Requisito de segurança 3. O sistema deve incluir um recurso de diagnóstico de hardware que será executado pelo menos 4 vezes por hora. Requisito de segurança número 4. O sistema deve incluir um tratamento para todas as exceções identificadas na tabela 3. Requisito de segurança número 5. O alarme audível deve soar quando qualquer anomalia de hardware ou software for descoberta e deve ser exibida uma mensagem de diagnóstico conforme a definição da tabela 4. Requisito de segurança número 6. No caso de um alarme, o fornecimento de insulina deve ser suspenso até o usuário resetar o sistema e parar o alarme. Seção 12.3. Processo de engenharia de segurança. Os processos de software empregados para desenvolver sistemas críticos em segurança baseiam-se nos processos utilizados na engenharia de confiabilidade de software. Em geral, toma-se muito cuidado para desenvolver uma especificação do sistema completa e frequentemente bem detalhada. O projeto e a implementação do sistema seguem um modelo em cascata, baseado em plano, com revisões e conferências em cada etapa do processo. A prevenção e a detecção de defeitos são os indutores do processo. Para alguns tipos de sistema, como os da aeronave, podem ser utilizadas arquiteturas tolerantes a defeitos, conforme discutido no capítulo 11. A confiabilidade é um pré-requisito dos sistemas críticos em segurança. Por causa das causas muito elevadas e das consequências possivelmente trágicas
de uma falha de sistema, outras atividades de verificação podem ser empregadas no desenvolvimento de sistemas críticos em segurança. Essas atividades podem incluir o desenvolvimento de modelos formais de um sistema. A análise deles pode descobrir erros e inconsistências e o uso de ferramentas de software de análise estática que examina o código-fonte do software para descobrir possíveis defeitos. Os sistemas seguros precisam ser confiáveis, mas conforme discutir, a confiabilidade não basta. Os erros e as omissões nos requisitos na verificação podem significar que os sistemas confiáveis não são seguros. Portanto, os processos de desenvolvimento de sistemas críticos em segurança devem incluir revisões de segurança e engenheiros e stakeholders do sistema. Portanto, os processos de desenvolvimento de sistemas críticos em segurança devem incluir revisões de segurança em que engenheiros e stakeholders do sistema examinam o trabalho realizado e buscam explicitamente os possíveis problemas que poderiam afetar a segurança do sistema. Alguns tipos de sistemas críticos em segurança são regulados, conforme expliquei no capítulo 10. Os reguladores nacionais e internacionais exigem evidências detalhadas de que o sistema é seguro. Essas evidências poderiam incluir a especificação do sistema que foi desenvolvido e os registros das checagens feitas sobre essa especificação. 2. Evidência dos processos de verificação e validação executados e dos resultados de verificação e validação do sistema. 3. Evidências de que as organizações que desenvolvem o sistema têm processos de software definidos e confiáveis que incluem revisões de garantia de segurança. Deve haver registros mostrando que esses processos foram devidamente executados. Nem todos os sistemas críticos em segurança são regulados. Por exemplo, não há um regulador para os automóveis, embora hoje os carros tenham vários sistemas computacionais embarcados. A segurança dos sistemas dos automóveis é responsabilidade do fabricante do veículo. No entanto, em razão da possibilidade de ação judicial no caso de acidente, os desenvolvedores dos sistemas não regulados devem manter as mesmas informações detalhadas de segurança. Se for movida uma ação contra eles, é preciso que possam mostrar que não foram negligentes no desenvolvimento do software do veículo. A necessidade dessa ampla documentação de processos e produtos é outra razão para os processos ágeis não poderem ser utilizados. Nem são mudanças significativas para o desenvolvimento de sistemas críticos em segurança. Os processos ágeis concentram-se no próprio software e argumentam corretamente que uma grande parte da documentação do processo jamais é utilizada após a sua confecção. No entanto, nas situações em que é necessário guardar registros por motivos legais ou regulatórios, deve-se manter documentação sobre os processos utilizados sobre o sistema em si. Os sistemas críticos em segurança, como outros tipos de sistemas que têm requisitos de alta confiabilidade, precisam se basear em processos confiáveis. Vê no capítulo 10. Um processo confiável normalmente vai incluir atividades como gerenciamento de requisitos, gerenciamento de mudanças e controle de configuração, modelagem de sistema, revisões e inspeções de sistema, planejamento de testes e análise de cobertura de teste. Quando o sistema é crítico em segurança, pode haver mais processos de garantia de segurança e de verificação de análise. Processos de garantia de segurança. A garantia de segurança é um conjunto de atividades que conferem se um sistema vai operar com segurança. As atividades específicas de garantia de segurança devem ser incluídas em todas as etapas do processo de desenvolvimento de software. Essas atividades registram as análises de segurança que foram executadas e a pessoa ou pessoas responsáveis por essas análises. As atividades de garantia de segurança precisam ser completamente documentadas. Essa documentação pode fazer parte da evidência utilizada para convencer um regulador ou proprietário do sistema de que ele operará com segurança. Exemplos de atividades de garantia de segurança são: primeiro, análise de monitoramento de perigo. Segundo, revisão de segurança. Terceiro,
Certificação de segurança. Análise e monitoramento de perigo, que são rastreados desde a análise preliminar dos perigos até o teste. Análise e monitoramento de perigo, que são rastreados desde a análise preliminar dos perigos até o teste e a validação do sistema. Revisões de segurança, que são empregadas durante todo o processo de desenvolvimento. Certificação de segurança, em que a segurança dos componentes críticos é certificada formalmente. Isso envolve um grupo externo ao time de desenvolvimento de sistemas que examina as evidências disponíveis e decide se um sistema ou componente deve ou não ser considerado seguro antes de ser disponibilizado para uso. Para apoiar esses processos de garantia de segurança, os engenheiros de segurança de projetos devem ser identificados para assumir responsabilidade explícita pelos aspectos de segurança de um sistema. Esses indivíduos são responsabilizados se ocorrer uma falha de sistema relacionada à segurança. Eles devem ser capazes de demonstrar que as atividades de garantia de segurança foram corretamente executadas. Os engenheiros de segurança trabalham com gerentes de qualidade para garantir que seja utilizado um detalhado sistema de gerenciamento de configuração para acompanhar toda a documentação relacionada à segurança e mantê-la em sintonia com a documentação técnica associada. Não há vantagem em ter procedimentos de validação rigorosos se uma falha de gerenciamento de configuração significar que o sistema errado é fornecido para o cliente. O gerenciamento da qualidade e o gerenciamento da configuração sendo abordados no capítulo 24 e 25. A análise de perigos é uma parte essencial do desenvolvimento de sistemas críticos em segurança. Ela envolve a identificação dos perigos, sua probabilidade de ocorrência e a probabilidade de um perigo levar a um acidente. Se houver um código de programa que verifique e trate cada perigo, então é possível argumentar que esses perigos não resultarão em acidentes. Nas situações em que a certidão externa é necessária antes de um sistema ser utilizado, por exemplo, em uma aeronave, normalmente é uma condição de certificação que essa rastreabilidade possa ser comprovada. O documento de segurança principal a ser produzido é um registro de perigos. Esse documento fornece evidências de como os perigos identificados foram levados em conta durante o desenvolvimento de software. Esse registro de perigos é utilizado em cada etapa do processo de desenvolvimento de software para documentar de que modo cada etapa levou os perigos em conta. Um exemplo simplificado de entrada do registro de perigos para o sistema de bomba de insulina é exibido na figura 12.7. Esse registro documenta o processo de análise de perigos e mostra os requisitos de projeto que foram gerados durante esse processo. Esses requisitos de projeto se destinam a assegurar que o sistema de controle nunca forneça uma overdose de insulina para um usuário da bomba. Figura 12.7, uma entrada simplificada do registro de perigos. Registro de perigos. Sistema bomba de insulina. Engenheiro de segurança James Brown. Perigo identificado: overdose de insulina fornecida ao paciente. Identificação por Gene Williams. Classe de criticidade: 1. Risco de identificado alto. Alvo de perigo. Requisitos de projeto de segurança do sistema. O sistema deve incluir software de autoteste que testará o sistema de sensores, o relógio e o sistema de liberação de insulina. O software de autoverificação deve ser executado uma vez a cada minuto. No caso de o software de autoverificação descobrir um defeito em qualquer um dos componentes do sistema, deve ser emitido um alarme audível e o display da bomba deve mostrar o nome do componente em que foi descoberto o defeito. O fornecimento de insulina deve ser suspenso. O sistema deve incorporar um sistema de redefinição que permita ao usuário modificar a dose de insulina calculada
fornecida pelo sistema. 5. O grau de redefinição não deve ser maior do que um valor predeterminado que é definido durante a configuração do sistema pela equipe médica. Os indivíduos que têm responsabilidade de segurança devem ser identificados explicitamente no registro de perigos. A identificação pessoal é importante por duas razões. Primeira razão: quando as pessoas são identificadas, elas podem ser responsabilizadas por suas ações. Elas tendem a ser mais cuidadosas porque qualquer problema pode ser rastreado até o trabalho delas. 2. No caso de um acidente, pode haver ações judiciais ou um inquérito. É importante ser capaz de identificar os responsáveis pela garantia de segurança para que eles podem defender suas ações como parte do processo legal. As revisões de segurança são revisões de especificação do software, do projeto, design e do código-fonte, cujo objetivo é descobrir condições potencialmente perigosas. Não são processos automatizados, mas envolvem pessoas que examinam atentamente os erros cometidos e as suposições e omissões que possam afetar a segurança de um sistema. Por exemplo, no acidente aéreo que apresentei anteriormente, uma revisão de segurança poderia ter questionado a suposição de que uma aeronave está no solo quando há peso de duas rodas e elas estão girando. Quando há peso nas duas rodas, elas estão girando. As revisões de segurança devem ser dirigidas pelo registro de perigos. Para cada um dos perigos identificados, uma equipe de revisão examina o sistema e julga se ele lidaria ou não com o perigo de uma maneira segura. Marcadas no relatório da equipe de revisão e têm de ser abordadas pelo time de desenvolvimento do sistema. Discutirei diversos tipos de revisão com mais detalhes no capítulo 24, que trata da garantia da qualidade de software. A certificação de segurança do software é utilizada quando componentes externos são incorporados ao sistema crítico em segurança. Quando todas as partes de um sistema foram desenvolvidas localmente, as informações completas sobre os processos de desenvolvimento utilizados podem ser mantidos. No entanto, não é economicamente compensador desenvolver componentes que já estão disponíveis em outros fornecedores. O problema para o desenvolvimento de sistemas críticos em segurança é que esses componentes externos podem ter sido desenvolvidos considerando padrões diferentes dos padrões de componentes desenvolvidos localmente. A segurança deles é desconhecida. Como consequência, pode ser um requisito que todos os componentes externos sejam certificados antes de serem integrados a um sistema. A equipe de certificação de segurança, que é separada do time de desenvolvimento, faz uma verificação e validação amplas dos componentes. Se for apropriado, ela entra em contato com os desenvolvedores dos componentes para averiguar se processos confiáveis foram utilizados na criação deles e para examinar o código-fonte desses componentes. Depois de ficar satisfeita ao saber que o componente cumpre a especificação e não tem funcionalidades ocultas, a equipe de certificação pode emitir um certificado que autoriza a utilização de componentes nos sistemas críticos de segurança. Licenciamento de engenheiro de software. Em algumas áreas, licenciamento de engenheiros de software. Em algumas áreas da engenharia, os engenheiros de segurança devem ser engenheiros licenciados. Os engenheiros inexperientes ou pouco qualificados não podem assumir a responsabilidade pela segurança. Em 30 estados norte-americanos existe alguma forma de licenciamento para os engenheiros de software envolvidos no desenvolvimento de sistemas relacionados à segurança. Esses estados exigem que o engenheiro envolvido no desenvolvimento de software crítico em segurança seja licenciado e tenha um nível mínimo de qualificação e experiência. Esse tema é controverso e o licenciamento não é exigido em muitos outros países. Seção 12.3.2 Verificação formal. Os métodos formais de desenvolvimento de software, conforme discutido no capítulo 10, baseiam-se em um modelo formal que serve como especificação do sistema.
Esses métodos formais estão relacionados principalmente com a análise matemática da especificação e com a transformação da especificação em uma representação semanticamente equivalente e mais detalhada, ou com a verificação formal de que uma representação do sistema é sistematicamente equivalente a outra representação. A necessidade de garantia no sistema crítico em segurança tem sido um dos principais condutores no desenvolvimento dos métodos formais. O teste abrangente de sistema é extremamente caro e não é garantido que revele todos os defeitos de um sistema. Isso vale particularmente para os sistemas distribuídos a fim de que os componentes do sistema estejam rodando concorrentemente. Vários sistemas ferroviários críticos em segurança foram desenvolvidos nos anos 90 usando métodos formais. Empresas como Airbus usam métodos formais rotineiramente em seu desenvolvimento de software para sistemas críticos. Os métodos formais podem ser utilizados em diferentes estágios no processo V&V, verificação e validação. Uma especificação formal do sistema pode ser desenvolvida e analisada matematicamente em busca da inconsistência. Essa técnica é eficaz na descoberta de erros e omissões da especificação. A verificação de modelos, discutido na próxima sessão, é uma abordagem particularmente eficaz para a análise da especificação. É possível verificar formalmente usando argumentos matemáticos se o código de um sistema de software é coerente com sua especificação. Isso requer uma especificação formal e é eficaz para descobrir erros de programação e alguns erros de projeto. Por causa da grande lacuna semântica entre uma especificação formal do sistema e o código do programa, é difícil e caro provar que um programa desenvolvido separadamente é coerente com sua especificação. O trabalho na verificação do programa hoje é baseado principalmente no desenvolvimento transformacional. Em um processo de desenvolvimento transformacional, uma especificação formal é transformada sistematicamente por meio de uma série de representações em código de programa. Ferramentas de software apoiam o desenvolvimento das transformações e ajudam a verificar se as representações correspondentes do sistema são coerentes. O método B é provavelmente o método transformacional formal mais utilizado e tem sido usado no desenvolvimento de sistemas de controle de trens e em software aviônico. Os defensores dos métodos formais alegam que o uso desses métodos leva a sistemas mais confiáveis e seguros. A verificação formal demonstra que o programa desenvolvido satisfaz a sua especificação e que os erros de implementação não comprometerão a dependabilidade do sistema. Ao desenvolver um modelo formal de sistemas concorrentes usando uma especificação escrita em uma linguagem como CSP, é possível descobrir condições que poderiam resultar em um impasse, deadlock, no programa final e então tratar desses problemas. Isso é muito difícil de fazer apenas com testes. No entanto, a especificação formal e a prova não garantem que o software será seguro na prática. Primeiro, a especificação pode não refletir os requisitos reais dos usuários e de outros stakeholders do sistema. Como discuti no capítulo 10, os stakeholders do sistema raramente entendem as notações formais, então não conseguem ler diretamente a especificação formal para encontrar erros e omissões. Isso significa que é provável que a especificação formal não seja uma representação precisa dos requisitos do sistema. A prova pode conter erros. As provas de programa são grandes e complexas. Então, assim como os programas grandes e complexos, eles normalmente contêm erros. 3. A prova pode fazer suposições erradas sobre a maneira como o sistema é utilizado. Se o sistema não for utilizado conforme previsto, então o comportamento do sistema fica fora do escopo da prova. A verificação de um sistema de software não trivial, toma muito tempo, exigindo experiência matemática e ferramentas de software especializadas como provadores de teoremas. É um processo caro e, à medida que o sistema aumenta, os custos da verificação formal aumentam desproporcionalmente.
Muitos engenheiros de software acham, portanto, que a verificação formal não compensa economicamente. Eles acreditam que o mesmo nível de confiança no sistema pode ser alcançado de modo mais barato usando outras técnicas de verificação, como as inspeções e os testes de sistema. No entanto, a empresa como a Airbus, que usam a verificação formal, alega que o teste de unidade dos componentes não é necessário, levando a uma economia de custo significativa. Estou convencido de que os métodos formais e a verificação formal têm um papel importante a desempenhar no desenvolvimento dos sistemas de software críticos. As especificações formais são muito eficazes na descoberta de alguns tipos de problema de especificação que podem levar à falha do sistema. Embora a verificação formal continue a ser impraticável para sistemas grandes, ela pode ser utilizada para verificar componentes centrais com segurança, safety e segurança da informação, security críticas. Seção 12.3.3 Verificação de modelos. Verificar formalmente os programas usando uma abordagem dedutiva é difícil e caro, mas foram desenvolvidas abordagens alternativas para análise formal baseada em uma noção de correção mais restrita. A mais bem sucedida dessas abordagens se chama verificação de modelos, Model Checking, em inglês. A verificação de modelos envolve criar um modelo de estado formal de um sistema e conferir se esse modelo está correto usando ferramentas de software especializadas. As etapas envolvidas nesse processo são exibidas na figura 12.8. Requisitos, projeto ou programa. Construção do modelo. Especificação de propriedade. Modelo estendido de estado finito do sistema. Especificação de propriedade. Propriedades desejadas do sistema. Verificador de modelo. Confirmação ou contra-exemplos. A verificação de modelos tem sido amplamente utilizada para examinar os projetos de sistema de hardware. Ela é cada vez mais utilizada no sistema de software críticos, como software de controle nos veículos de exploração de Marte, da NASA, e pela Airbus no desenvolvimento de software aviônico. Muitas ferramentas diferentes foram desenvolvidas para a verificação de modelos. O SPIN foi um dos primeiros exemplos de verificador de modelos de software. Os sistemas mais recentes incluem o SLAM, da Microsoft, e o PRISM. Os modelos usados pelos sistemas verificadores são modelos estendidos de estado finito de software. Os modelos são expressos na linguagem do sistema verificador de modelos utilizados. Por exemplo, o verificador de modelos SPIN usa uma linguagem chamada Promela, um conjunto de propriedades de sistema desejáveis é identificado e escrito em uma notação formal baseada normalmente na lógica temporal. Por exemplo, no sistema meteorológico das estações da natureza, uma propriedade a ser verificada poderia ser: o sistema sempre vai alcançar o estado transmitindo a partir do estado gravando. O verificador de modelos explora todos os caminhos através do modelo, isto é, todas as possíveis transações de estado, verificando se a propriedade é válida para cada caminho. Se for, então, o verificador de modelos confirma que o modelo está correto em relação à propriedade. Se a propriedade não for válida para um determinado caminho, o verificador de modelos gera um contra-exemplo ilustrando em que ponto a propriedade não é válida. A verificação de modelos é particularmente útil na validação dos sistemas concorrentes, que são notoriamente difíceis de testar por causa da sua sensibilidade ao tempo. O verificador pode explorar as transações intercaladas e concorrentes para descobrir possíveis problemas. Uma questão chave de verificação de modelos é a criação de modelos do sistema. Se o modelo tiver que ser criado manualmente a partir de um documento de requisitos ou de projeto,
o processo ficará caro, pois a criação do modelo toma bastante tempo. Além disso, existe a possibilidade de que o modelo criado não seja um modelo preciso dos requisitos ou do projeto. Portanto, é melhor se o modelo puder ser criado automaticamente a partir do código-fonte do programa. Existem verificadores de modelos que trabalham diretamente de programas em Java, C, C++ e ARA. A verificação de modelos é muito cara em termos computacionais porque usa uma abordagem completa para examinar todos os caminhos através do modelo de sistema. À medida que o tamanho do sistema aumenta, a quantidade de estados também aumenta, com um consequente aumento no número de caminhos a serem examinados. Portanto, para os grandes sistemas, a verificação de modelos pode ser impraticável em razão do tempo necessário para executar as verificações. Entretanto, algoritmos melhores estão sendo desenvolvidos para identificar partes do estado que não têm que ser exploradas durante a verificação de uma determinada propriedade. Conforme esses algoritmos forem incorporados aos verificadores de modelos, será cada vez mais possível usar a verificação de modelos do modo rotineiro no desenvolvimento de grandes sistemas críticos. Seção 12.3.4 Análise estática de programas. Os analisadores estáticos automatizados são ferramentas de software que varrem o código-fonte de um programa e detectam possíveis defeitos e anomalias. Eles analisam o texto do programa e assim reconhecem os diferentes tipos de comandos. Eles podem detectar se os comandos estão bem formados ou não, fazer inferências sobre o fluxo de controle do programa e, em muitos casos, calcular o conjunto de todos os valores possíveis dos dados do programa. Eles complementam os recursos de detecção de erros fornecidos pelo compilador de linguagem, podem ser utilizados como parte do processo de inspeção ou como uma atividade separada do processo de verificação e validação. A análise estática automatizada é mais rápida e barata do que as revisões de código detalhadas e é muito eficaz na descoberta de alguns tipos de defeitos de programa. No entanto, ela não consegue descobrir algumas classes de erros que poderiam ser identificados nas reuniões de inspeção do programa. As ferramentas de análise estática trabalham no código-fonte de um sistema e, ao menos para alguns tipos de análise, não precisam de mais entradas. Isso significa que os programadores não precisam aprender notações especializadas para escrever especificações de programa e, por isso, os benefícios da análise ficam imediatamente claros. Isso torna a análise estática automatizada mais fácil de introduzir em um processo de desenvolvimento do que a verificação formal ou verificação de modelos. A intenção da análise estática é chamar a atenção do leitor do código para anomalias no programa, como variáveis utilizadas sem inicialização, variáveis não utilizadas ou dados cujos valores poderiam sair do intervalo. Exemplos de problemas que podem ser detectados pela análise estática são exibidos na figura 12.9. Figura 12.9, verificações de análise estática automatizadas. Defeitos de dados, classe de defeito, defeito de dados. Verificação de análise estática, variáveis utilizadas sem inicialização, variáveis declaradas, mas nunca utilizadas. Variáveis atribuídas duas vezes, mas nunca utilizadas entre as atribuições. Possíveis violações de limites em virtudes. Variáveis não declaradas. Defeitos de controle. Verificação da análise estática. Código inalcançável. Desvios incondicionais para laços. Defeitos de entrada e saída. Verificação de análise estática. Variáveis geram saídas duas vezes sem atribuições intermediárias. Classe de defeito. Defeitos de interface. Verificação da análise estática. Incompatibilidade de tipo dos parâmetros, incompatibilidade de número de parâmetros, não utilização de resultado das funções, funções e procedimentos não invocados.
Defeitos do gerenciamento da memória. Ponteiros não atribuídos, aritmética de ponteiros, vazamentos de memória. Naturalmente, as verificações específicas feitas pelo analisador estático dependem da linguagem de programação e do que é ou não permitido nessas linguagens. As anomalias resultam frequentemente de erros de programação ou omissões, então elas destacam as coisas que poderiam dar errado durante a execução do programa. No entanto, essas anomalias não são necessariamente feitas de programa. Elas podem ser construtos introduzidos deliberadamente pelo programador ou a anomalia pode não ter consequências adversas. 3 níveis de verificação podem ser implementados em analisadores estáticos. Verificação de erro característico. Nesse nível, o analisador estático conhece os erros comuns cometidos pelos programadores na linguagem como Java ou C. A ferramenta analisa o código em busca de padrões característicos do problema e destaca esses padrões como programador. Apesar de relativamente simples, a análise baseada nos erros comuns pode ter um bom custo-benefício. Zeng et al. Analisam uma grande base de código em C e C++ e descobriram que 90% dos erros nos programas resultam de 10 tipos de erro característico. Importante isso aqui. Analisaram grande base de código em C e C++ e descobriram que 90% dos erros nos programas resultaram de 10 tipos de erro característico. Segundo, verificação de erro definido pelo usuário. Nessa abordagem, os usuários do analisador estático definem os padrões de erro a serem detectados. Eles podem estar relacionados com o domínio da aplicação ou se basear no conhecimento do sistema específico que está sendo desenvolvido. Um exemplo de padrão de erro é manter a ordenação. Por exemplo, o método A sempre deve ser chamado antes do método B. Com o tempo, uma organização pode coletar informações sobre os defeitos comuns que ocorrem em seus programas e estender as ferramentas de análise estática com padrões de erro para destacar esses erros. Terceiro, erro característico, tipo de erro característico. Verificação de asserção. Essa abordagem é mais geral e mais poderosa para a análise estática. Os desenvolvedores incluem asserções formais escritas frequentemente como comentários utilizados em seu programa que declaram as relações que devem ser válidas naquele ponto do programa. Por exemplo, o programa poderia incluir uma asserção dizendo que o valor de alguma variável deve ficar no intervalo x, y. O analisador executa simbolicamente o código e destaca os comandos em que a asserção pode não ser válida. Para encontrar erros. A análise estática eficaz para encontrar erros no programa. A análise estática é eficaz para encontrar erros nos programas, mas frequentemente gera uma grande quantidade de falsos positivos. São seções de código nas quais não há erros, mas nas quais as regras do analisador estático detectaram um potencial para erro. A quantidade de falsos positivos pode ser reduzida adicionando mais informações ao programa na forma de asserções, mas isso requer mais trabalho do desenvolvedor do código. É necessário trabalhar na triagem desses falsos positivos antes de o código em si poder ser verificado em busca de erros. Muitas organizações usam rotineiramente a análise estática em seus processos de desenvolvimento de software. A Microsoft introduziu a análise estática no desenvolvimento de drivers do dispositivo cujas falhas de programa podem ter um efeito grave. Eles
estender uma abordagem a uma amplitude muito maior do seu software em busca de problemas de segurança da informação, security, também de erros que afetam a confiabilidade do programa. Verificar em busca de problemas bem conhecidos, como o estouro de buffer, é eficaz para garantir a segurança da informação, pois os ataques baseiam seus ataques nessas vulnerabilidades comuns. Os ataques podem visar seções de códigos pouco utilizadas que podem não ter sido testadas completamente. A análise estática é uma maneira econômica de encontrar esse tipo de vulnerabilidade. Seção 12.4 Casos de segurança. Conforme discuti, muitos sistemas intensivos de software críticos em segurança são regulados. Uma autoridade externa tem influência significativa em seu desenvolvimento e implantação. Os reguladores são corpos governamentais cuja função é garantir que as empresas comerciais não implantem sistemas que ameaçam a segurança do público e do ambiente ou a economia nacional. Os proprietários de sistemas críticos em segurança devem convencer os reguladores de que fizeram o máximo de esforço para garantir que seus sistemas fossem seguros. O regulador avalia o caso de segurança para o sistema que apresenta evidências e argumentos de que a operação normal do sistema não causará danos ao usuário. Essa evidência é coletada durante o processo de desenvolvimento dos sistemas. Ela pode incluir informações sobre análise e mitigação dos perigos, resultados de testes, análises práticas, informações sobre os processos de desenvolvimento utilizados, registro das reuniões de revisão, etc. Tudo isso é montado e organizado em um caso de segurança, que é uma apresentação detalhada das razões por que os proprietários do sistema e os seus desenvolvedores acreditam que seu sistema seja seguro. Um caso de segurança é um conjunto de documentos que inclui uma descrição do sistema a ser certificado, informações sobre os processos utilizados para desenvolver o sistema e, criticamente, argumentos lógicos que demonstram que o sistema tende a ser seguro. De modo mais sucinto, Bishop e Bloomfield definiram um caso de segurança como: um caso de segurança é um corpo de evidências documentais que fornece um argumento convincente e válido de que um sistema é adequadamente seguro para uma determinada aplicação em um determinado momento. A organização e o conteúdo de um caso de segurança depende do tipo de sistema que deve ser certificado e do seu contexto de operação. A figura 12.10 mostra uma possível estrutura de um caso de segurança, mas não existem padrões industriais universais nessa área. As estruturas dos casos de segurança variam de acordo com a indústria e a maturidade do domínio. Por exemplo, os casos de segurança nuclear são exigidos há muitos anos. Eles são bem abrangentes e apresentados por uma maneira familiar aos engenheiros nucleares. No entanto, os casos de segurança para dispositivos médicos foram introduzidos recentemente. Eles têm uma estrutura mais flexível e são menos detalhados do que os nucleares. Possível conteúdo de um caso de segurança de software. Descrição do sistema. Capítulo: Descrição do sistema. Descrição: uma visão geral do sistema e uma descrição dos seus componentes críticos. Capítulo: Requisitos de segurança. Os requisitos de segurança são obtidos da especificação de requisitos do sistema. Os detalhes de outros requisitos relevantes do sistema também podem ser incluídos. Capítulo: Análise de perigos e riscos. Documentos que descrevem os perigos e os riscos que foram identificados e as medidas afetadas para reduzi-los. Análise e logs do perigo. A análise do perigo. Um conjunto de argumentos estruturados
que justificam por que o projeto é seguro. Capítulo Verificação e Validação. Descrição. Uma descrição dos procedimentos de verificação e validação utilizados e, quando for apropriados, os planos de teste do sistema. Resumos de resultados dos testes, mostrando os defeitos que foram detectados e corrigidos. Se tiverem sido utilizados métodos formais, uma especificação formal do sistema e qualquer análise dessa especificação, registro de análises estáticas do código-fonte. Capítulo Relatório de revisão. Registro de todas as revisões de projeto de segurança. Competência do time. Evidência de competência de todos os membros do time envolvidos no desenvolvimento e na avaliação dos sistemas relacionados à segurança. Capítulo Garantia da qualidade do processo. Registro de todos os processos de garantia de qualidade conduzidos durante o desenvolvimento do sistema. Processo de gerenciamento de mudança. Registro de todas as mudanças propostas, atitudes tomadas e, quando for apropriado, justificativas de segurança dessa mudança. Informações sobre procedimentos de gerenciamento de configuração e logos de gerenciamento de configuração. Casos de segurança associados. Referências e outros casos de segurança que possam impactar o caso de segurança. Um caso de segurança se refere a um sistema como um todo e como parte integrante do caso é possível que exista um caso de segurança de software subsidiário. Durante a construção de um caso de segurança de software, é necessário relacionar as falhas de software e as falhas do sistema mais amplos e demonstrar que essas falhas de software não ocorrerão ou não se propagarão de maneira a permitir que falhas de sistema perigosas ocorram. Os casos de segurança são documentos grandes e complexos e, portanto, muito caros para produzir e manter. Por causa desses custos elevados, os desenvolvedores de sistemas críticos em segurança precisam levar em conta os requisitos do caso de segurança durante o processo de desenvolvimento. Graydon, Knig e Strunz-Trank argumentam que o desenvolvimento de um caso de segurança deve estar intimamente integrado ao projeto, design e a implementação do sistema. Isso significa que as decisões do projeto do sistema podem ser influenciadas pelos requisitos do caso de segurança. As opções de projeto que aumentem muito as dificuldades e os custos de desenvolvimento do caso podem não ser evitadas. Os reguladores têm suas próprias opiniões a respeito do que é aceitável e do que é inaceitável em um caso de segurança. Portanto, faz sentido que um time de desenvolvimento trabalhe com eles desde o início do desenvolvimento para estabelecer o que o regulador espera do caso de segurança do sistema. O desenvolvimento dos casos de segurança é caro em razão dos custos de manutenção, de registro, dos custos dos processos abrangentes e validação do sistema de garantia e segurança. O desenvolvimento dos casos de segurança é caro em razão dos custos de manutenção de registros e dos custos dos processos abrangentes de validação de sistema e garantia de segurança. As mudanças do sistema e o retrabalho também contribuem para os custos do caso de segurança. Quando são feitas mudanças no software ou no hardware de um sistema, uma grande parte do caso de segurança pode ter de ser reescrito para demonstrar que a segurança do sistema não foi afetada pela mudança. Argumentos estruturados. Seção 12.4.1. A decisão sobre um sistema ser seguro ou não em termos operacionais deve se basear em argumentos lógicos. Esses argumentos devem demonstrar que a evidência apresentada apoia as alegações sobre segurança da informação, security e a dependabilidade de um sistema. Essas alegações podem ser absolutas, o evento X vai para acontecer,
ou não. A probabilidade. A probabilidade de ocorrência do eixo Y é de 0 n. Um argumento liga a evidência e a alegação. Conforme figura 12.11, um argumento é a relação entre o que se considera ser o caso, a alegação, e um corpo de evidências coletadas. O argumento explica essencialmente por que a alegação, que é uma afirmação sobre a segurança da informação ou dependabilidade do sistema, pode ser inferida a partir da evidência disponível. Figura 12.11, argumentos estruturados. Evidência apoia argumento que justifica a alegação. Os argumentos em um caso de segurança normalmente são apresentados como argumentos com base em alegações. Alguma alegação é feita a respeito da segurança do sistema e, com base na evidência disponível, um argumento é apresentado para justificar por que essa alegação é válida. Por exemplo, o seguinte argumento poderia ser utilizado para justificar uma alegação de que as computações realizadas pelo software de controle em uma bomba de insulina não levarão à liberação de uma overdose de insulina. Naturalmente, essa é uma apresentação bastante simplificada do argumento. Em um caso de segurança real, seriam apresentadas referências mais detalhadas à evidência. Alegação: a dose única máxima calculada pela bomba de insulina não deve ultrapassar a dose max, já que a dose max foi avaliada como uma dose única segura para um determinado paciente. Evidência: argumento de segurança para o programa de controle da bomba de insulina, abordado mais adiante nesta sessão. Evidência: conjunto de dados de teste para a bomba de insulina, em 400 testes que proporcionaram uma cobertura completa do código, o valor da dose de insulina a ser fornecido. Dose atual nunca ultrapassou dose max. Evidência: um relatório de análise estática do programa de controle da bomba de insulina. A análise estática do software de controle não revelou anomalias que tenham afetado o valor da dose atual e variável do programa que guarda a dose de insulina a ser fornecida. Argumento: a evidência apresentada demonstra que a dose máxima de insulina pode ser computada é igual à dose máxima. Portanto, é razoável supor, com um alto nível de confiança, que as evidências justificam a alegação de que a bomba de insulina não calculará uma dose de insulina a ser fornecida que ultrapasse a dose única máxima segura. A evidência apresentada é tanto redundante quanto diversa. O software é conferido usando vários mecanismos diferentes, com sobreposição significativa entre eles. Conforme discutido no capítulo 10, o uso de processos redundantes e diversos aumentam a confiança. Se omissões e erros não forem detectados por um processo de validação, há uma boa chance de eles virem à tona por um dos outros processos. Normalmente, haverá muitas alegações sobre a segurança de um sistema, com a validade de uma alegação dependendo frequentemente da validade ou não das demais alegações. Portanto, as alegações podem ser organizadas em uma hierarquia. A figura 12.12 mostra parte dessa hierarquia de alegações para a bomba de insulina. Para demonstrar que uma alegação de alto nível é válida, primeiro deve-se trabalhar com os argumentos das alegações de níveis inferiores. Se for possível mostrar que cada uma dessas alegações de alto nível inferior é justificada, então será possível inferir que as alegações de níveis mais altos são justificadas. Hierarquia de alegações de segurança da bomba de insulina. A bomba de insulina não fornecerá uma dose única que não seja segura. A dose única máxima calculada pelo software da bomba não ultrapassará a dose máxima. Em operação normal, a dose máxima computada não ultrapassará a dose máxima. Se o software falhar, a dose máxima computada não ultrapassará a dose máxima.
Dose max é definida corretamente quando a bomba é configurada. Dose max é uma dose segura para o usuário da bomba de insulina. Seção 12.4.2 Argumento de segurança de software. Um pressuposto geral subjacente ao trabalho em segurança de sistemas é que o número de defeitos do sistema que podem levar a perigos para a segurança é significativamente menor do que o número total de defeitos que podem existir no sistema. A garantia de segurança pode, portanto, se concentrar nesses defeitos que têm potencial de periculosidade. Se puder ser demonstrada que esses defeitos não podem ocorrer ou, se ocorrerem, que o perigo associado a eles não resultará em um acidente, então o sistema é seguro. Essa é a base dos argumentos de segurança de software. Os argumentos de segurança de software são um tipo de argumento estruturado que demonstra que um programa cumpre suas obrigações de segurança. Em um argumento de segurança não é necessário provar que o programa funcione conforme o pretendido. Só é necessário mostrar que a execução do programa não resultará no alcance de um estado potencialmente perigoso. Portanto, os argumentos de segurança são mais baratos de fazer do que os argumentos de correção. Não é necessário considerar todos os estados do programa. É possível se concentrar apenas em estados que poderiam levar a um perigo. Os argumentos de segurança demonstram que, supondo condições de execução normais, o programa deve ser seguro. Geralmente, eles se baseiam em uma contradição na qual se supõe que o sistema não é seguro e se mostra em seguida que é impossível chegar a um estado não seguro. As etapas envolvidas na criação de um argumento de segurança são: deve-se começar supondo que um estado não seguro, identificado pela análise de perigos do sistema, pode ser alcançado por meio da execução do programa. É escrito um predicado, uma expressão lógica que define esse estado não seguro. Depois, o modelo do sistema ou programa não analisado sistematicamente para mostrar que, por todos os caminhos que levam a esse estado, a condição de encerramento desse caminho, também definida como um predicado, contradiz o predicado de estado não seguro. Se for o caso, é possível declarar que o pressuposto inicial de um estado não seguro está errado. 4. Ao repetir essa análise para todos os perigos identificados, é possível reunir fortes evidências de que o sistema é seguro. Os argumentos de segurança podem ser aplicados em diferentes níveis, desde os requisitos até os modelos de projeto, design e o código. No nível dos requisitos, tenta-se demonstrar que não faltam requisitos de segurança e que os requisitos não fazem pressupostos inválidos a respeito do sistema. No nível do projeto, analise-se um modelo de estado do sistema para encontrar o estado não seguro. No nível do código, são considerados todos os caminhos através do código crítico em segurança para mostrar que a execução de todos esses caminhos leva a uma contradição. A título de exemplo, consideramos o código descrito na figura 12x3, que é uma descrição simplificada da parte da implementação do sistema de fornecimento de insulina. O código computa a dose de insulina a ser fornecida, depois aplica algumas verificações de segurança de que essa não é uma overdose para o paciente. Desenvolver um argumento de segurança para esse código envolve demonstrar que a dose de insulina administrada nunca é maior do que o nível máximo de segurança para uma dose única. Essa dose é estabelecida para cada usuário diabético, individualmente, nas discussões com seus médicos. O cálculo da dose de insulina com verificação de segurança. A dose de insulina a ser fornecida é uma função do nível de açúcar no sangue, da dose fornecida provavelmente no tempo decorrido entre a dose prévia e a dose atual. Dose atual igual, calcula insulina, verificação de segurança, se necessário ajustar a dose atual. Condição 1. Para demonstrar segurança não é necessário provar que o sistema forneça a dose correta, mas meramente que ele nunca forneça uma overdose para o paciente. Trabalha-se com o pressuposto de que dose max é o nível seguro para esse usuário do sistema. Para construir o argumento de segurança, deve-se identificar um predicado que define o estado não seguro, que é o de dose atual maior que dose max. Depois é preciso demonstrar que todos os caminhos do programa levam a uma contradição dessa afirmação não segura. Se for o caso, a condição não segura não pode ser verdadeira. Se for possível provar uma condição, dá para confiar
que o programa não calculará uma dose de insulina que não seja segura. É possível estruturar e apresentar os argumentos de segurança graficamente conforme a figura 12.4. O argumento de segurança informal baseado em demonstrações das condições. Overdose administrar insulina, dose atual maior que dose max, pré-condição para o estado não seguro. O argumento da segurança exibido na figura 12.4 apresenta 3 possíveis caminhos de programas que levam à chamada do método administrar insulina. É necessário mostrar que a quantidade de insulina fornecida nunca ultrapassa a dose max. Todos os possíveis caminhos do programa até administrar insulina são considerados. Nenhum ramo da condição 2 é executado. Isto é, só pode acontecer se a dose atual estiver fora do intervalo dose mínima dose max. O predicado da pós-condição é, portanto, dose atual maior ou igual a dose mínima e dose atual menor ou igual a dose max. O ramo do if da condição 2 é executado. Nesse caso, a atribuição da dose atual com 0 é executada. Portanto, o predicado de pós-condição é dose atual igual a 0. O ramo do else da condição 2 é executado. Nesse caso, a atribuição de dose atual com dose max é executada. Portanto, após esse comando ter sido executado, sabemos que a pós-condição é dose atual, dose max. Nos 3 casos, os predicados contradizem a pré-condição não segura de dose atual maior dose max. Como ambos não podem ser verdadeiros, podemos declarar que o nosso pressuposto inicial estava errado e, portanto, a computação é segura. Para construir um argumento estruturado de que o programa não faz uma computação não segura, primeiro é necessário identificar todos os caminhos possíveis através do código que poderiam levar a uma atribuição potencialmente não segura. Deve-se trabalhar de modo retrógrado, partindo do estado não seguro, e considerar a última atribuição para todas as variáveis de estado em cada caminho que leva a esse estado não seguro. Se for possível demonstrar que nenhum dos valores dessa variável é não seguro, então será possível demonstrar que o pressuposto inicial, computação não segura, está incorreto. Trabalhar de maneira retrógrada é importante porque significa que é possível ignorar todos os estados intermediários além dos estados finais que levam à condição de saída do código. Os valores anteriores não importam para a segurança do sistema. Neste exemplo, tudo o que é necessário se preocupar é o conjunto de possíveis valores da dose atual, imediatamente antes do método administrar insulina ser executado. É possível ignorar a computação como condição 1 na figura 12.13 no argumento de segurança porque seus resultados são sobrescritos nos comandos finais do programa. Pontos-chave. Os sistemas críticos em segurança são aqueles cujas falhas levam à lesão humana ou à morte. Uma abordagem dirigida por perigo pode ser utilizada para compreender se requisito de segurança do sistema crítico em segurança. É preciso identificar os possíveis perigos de compô-los, usando métodos como análise de árvore de defeitos, para descobrir suas causas principais. Depois deve-se especificar os requisitos para evitar ou se recuperar desses problemas. É importante ter um processo certificado bem definido para o desenvolvimento de sistemas críticos em segurança. O processo deve incluir a identificação e o monitoramento dos possíveis perigos. A análise estática é uma abordagem de verificação e validação que examina o código-fonte ou outra representação de um sistema, buscando erros e anomalias. Ela permite que todas as partes de um programa sejam conferidas, não apenas as partes que são exercitadas pelos testes de sistemas. A verificação de modelos é uma abordagem formal de análise estática que verifica exaustivamente todos os estados em um sistema quanto erros potenciais. Casos de segurança e dependabilidade coletam todas as evidências que demonstram que um sistema é seguro e confiável. Os casos de segurança são necessários quando um regulador externo deve certificar o sistema antes de ele ser utilizado.